aqui não, ó, a gente não para, hein? Aqui no nosso programa a gente tá a 1000 por hora, trazendo hoje um programa lindo para você que tá aí nos assistindo, de onde você estiver. E vamos falar sobre solidariedade, que eu acho que é um ponto essencial para a gente falar, né, no nosso dia a dia, trazer aí um pouquinho da nossa ajuda, né, para o próximo, estender a mão é um ato maravilhoso que tem que estar no nosso coração todos os dias. Não sei você, mas eu quando ajudo uma pessoa, nossa, parece que cai um pozinho assim, ó, da alegria e a gente fica muito mais feliz, né? Então hoje eu tô recebendo aqui o Maurício Souza. Olha, é muita coisa, viu? É pastor, psicanalista, teólogo e tecnólogo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente faz, de como a gente tem tentado aí ser ferramenta do Senhor para construir o reino. Muito legal. O Maurício, ele tem uma barbearia solidária, mas eu quero que você me conte um pouquinho melhor desse projeto, porque é o que eu falei, ajudar o próximo é algo tão especial, né, Sim, Maurício? muito, muito. Na verdade, a Barbate, a nossa ideia inicial, a gente tem um programa que a gente desenvolveu para tratamento dependente químico. Ele já está rodando aproximadamente. A gente começou a rodar o programa na pandemia. Tá. A gente conseguiu um espaço para poder implantar esse programa e tal. E a ideia inicial era a gente montar uma escola de barbeiros. Só que no final do ano passado eu fui para o Uruguai para poder ver como que estava a situação lá da drogadição, porque ano passado fizeram 10 anos que foi liberada a maconha lá. E aí, aproveitando, a gente foi visitar algumas barbearias, né? A minha esposa, ela administra uma barbearia que é da família já há 53 anos no Clube Pinheiros, então a gente foi lá conhecer e tal, e a gente conheceu uma barbearia muito legal. E conversando com os barbeiros lá, com o dono, a gente descobriu que eles tinham uma escola, né? E que essa escola, a barbearia era uma referência. Então, todos os que passavam pela escola, os alunos, eles acabavam sendo procurados por donos de barbearia. E aí veio a ideia da gente, então, montar uma barbearia. Então, a Barbate, hoje, ela é uma barbearia que ela tem algumas características dentro da nossa visão, daquilo que a gente acredita. Primeiro, o Barbate em romeno é homem de verdade. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro, qual que é, né, o significado de Barbate? Barbate em romeno é homem de verdade. Quando a gente começou o projeto, a gente procurou uma empresa de marketing que ela chama Pós-Z, porque ela é especializada em comunicação geracional. E aí a ideia que a gente queria era transmitir essa questão da masculinidade e tal, identidade do homem. E aí surgiu a ideia da Barbate. Então, a Barbate ela é um projeto social porque 50% do lucro líquido da Barbate, ele vai para, primeiro, a gente montar essa escola de barbeiros, que vão ser não só para os alunos que passam pelo processo de dependência química, mas também através do Instituto para quem precisa, que a gente tem ações no sertão, temos ações também nas comunidades carentes. Então, pegar esses adolescentes, levar para a escola, treiná-los e colocar no mercado de trabalho. Olha que legal, interessante. E isso, na verdade, assim, é um projeto que já vem há uns 7 anos queimando no meu coração. Eu sou da construção civil, comecei na construção civil, trabalhei bastante tempo no mercado, na área comercial. Só que, em paralelo, eu sempre fiz missão. Eu venho de uma família com tradição missionária. Minha mãe era missionária, plantava igrejas e tal. E no começo a gente trabalhava plantando igreja em assentamentos e fazendo trabalho com a população de rua. E aí acaba que você precisa também ter contato com as comunidades terapêuticas, porque a gente encontra muitas pessoas com questões de drogadição, né? E aí a gente fazendo esse trabalho e o grau de aproveitamento a médio prazo era muito baixo. E eu falei, cara, não pode ser que a culpa é só do acolhido, né? Porque sempre quando a gente conversava nas comunidades, é porque o pessoal e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar uma forma de me comunicar com eles, e achar um caminho para o coração deles. E aí eu tinha uma reunião, fui no meu barbeiro
ele não podia me atender, pô, você tinha que ter agendado e tal. Eu fui no barbeiro da frente, em 5 minutos ele já sabia tudo sobre a minha vida, né? E eu falei, caramba, eu acho que é isso. Aí eu fui fazer barbearia, eu sou barbeiro também, mas eu fiz barbearia para poder ir nas comunidades, cortar o cabelo dos caras e começar a entender um pouquinho sobre eles. Aí depois eu fui fazer psicanálise, com essa ideia também. E aí algumas pessoas, a Cláudia, que é uma enfermeira especializada em psiquiatria e que fez toda a pós dela no CAPES AD, trabalhando com conflitos familiares, ela também ajudou muito nisso. Né? O Vanderlei, que é um psicólogo, mas ele foi drogadicto bastante tempo. E aí a gente começou a desenhar o programa, que vem sendo desenhado até hoje. A grande dificuldade que a gente tinha era implantar numa comunidade. Então a gente resolveu criar uma comunidade. Aí eu conversei com o Beto, que é do Instituto Para Quem Precisa, Gilberto, irmão do Gabi, que é apresentador aqui da casa. E a gente começou a tocar a casa, né? O programa já há 4 anos. Casa é um programa que vocês têm, né? Que é o Centro de Acolhimento e Socialização. Isso. E apoio para pessoas com dependência química. Hoje ampliou mais. Então, assim, preferencialmente para pessoas com dependência química. Tá. Mas a ideia do programa que roda lá na casa, a gente chama de Programa Identidade. Porque a gente começou a perceber que a dependência química ela era só um dos desdobramentos, né? A gente vive uma sociedade muito frágil, né? Com várias questões de identidade. E aí a gente começou a se especializar também, porque no caminho da dependência, a gente começou a encontrar várias pessoas com problema com pornografia. E aí a gente começou a entrar nessa área da sexualidade também. Então hoje a gente trabalha com casais, a gente trabalha com pessoas que têm problema com sexualidade, com pornografia. A gente também acolhe mulheres vulneráveis. Então ampliou bastante o programa. O centro de acolhimento hoje, ele trabalha especificamente com os dependentes químicos. Tá. Que eles passam por alguns estágios. Então primeiro eles passam por um processo de desintoxicação, que é lá em Bom Jesus dos Perdões. Eles ficam um tempo ali em contato com a natureza, e também não só a desintoxicação química, mas a desintoxicação sociocultural também. Porque depende do ambiente que a pessoa tá, ela pode se recuperar, ela fica um tempo, quando ela volta para aquele mesmo lugar... Exato. Ela volta a cair, né? Exato. Porque, assim, ó, o ambiente sempre vence. A não ser que a gente consiga blindar o nosso ambiente emocional, o ambiente ele sempre vai vencer. Então a gente trabalha muito essa questão desses valores de identidade e desenvolver no aluno também um caráter cristão. Que eu acho que isso é o ponto, né? Porque na verdade, porque assim, a gente só consegue entender qual é a nossa... Tem o pastor Davi Heiker, que ele é sexólogo também e tal, e ele fala isso, que hoje a identidade, a pessoa ela consegue, para tentar entender a identidade dela, ela é a partir do que ela sente, a partir dos afetos, e isso tende a ser um desastre, né? Agora, quando a gente começa a entender a graça, entender Cristo, entender o mandato cultural desde o Éden, lá, a cultura do Éden, aí sim a gente consegue entender a nossa identidade nele. E isso transforma. Eu sei que assim, você está à frente de um projeto social, não deve ser fácil. Não. Acredito que vocês devem aí encontrar bastante desafios. Mas eu queria que você falasse pra gente hoje qual que é o teu maior desafio aí à frente desses 2 projetos, né? Que é tanto a Barbate quanto a casa aí. Me fala qual que é hoje esse maior desafio. Na verdade, eu acho que o maior desafio nosso hoje é realmente os desafios financeiros. Hoje, boa parte do que a gente faz, a gente viabiliza com recursos próprios. E é uma coisa assim, muito interessante como Deus ele age, né? Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, porque nesse caminho do programa e tudo, eu acabei indo para a psicanálise, né? E fui fazer filosofia também, então eu mudei, com 42 anos eu comecei a mudar radicalmente minha vida. E a psicanálise, ela foi algo que, além de eu poder achar ferramentas para desenvolver o programa, também trouxe à luz assim uma vocação, né? Uma paixão, uma vocação,
E rapidamente eu consegui montar uma carteira de clientes, de pacientes e tal, e que a gente usou muito desse recurso para iniciar a casa e que depois, assim, estava viabilizando bem a minha vida. E aí, nesse momento, Deus pega e chama a gente para 2 desafios, né? Que era a gente começar a barbearia, né? E minha esposa, a Lu, ela assumir lá o negócio do pai dela. E porque a gente começou a compreender o que eu chamo de economia do reino. Deus, ele nos chama para ser depositários fiéis daquilo que ele nos entrega, né? Hoje a gente tem uma ideia muito de ter a Cristo como Salvador, mas Cristo nos chama para ser nosso Salvador e Senhor. Então, tudo aquilo que ele nos dá é dele para que nós desfrutemos e no tempo certo nós usemos esse recurso para a construção do reino. Então, é tudo sobre o reino. Eu faço voluntariado hoje porque eu quero ser um construtor do reino. E por que o pobre? Porque a gente trabalha não só na área da drogadicção, mas a gente trabalha muito com as comunidades carentes, porque eu entendo que o pobre ele é o mais afetado pelo pecado. Porque o pecado ele traz a ganância, o pecado traz a desigualdade e tal. E aí nessa situação, eu estava até conversando com o Dr. Alexander antes dele entrar, e a gente falava sobre isso, que ele estava sobre gestantes, e sobre campos, mas a gente ampliou um pouquinho a nossa conversa e hoje, se a mulher ela não tem acesso à água filtrada, a criança ela nasce com questões cognitivas comprometidas. Então, o equilíbrio é impossível frente ao pecado. Por isso que... Nosso papel é tão fundamental, para a sociedade. É muito fundamental. E a igreja é um agente de transformação. Então a gente às vezes fica esperando que a política resolva, que empresas resolvam, mas é interessante porque, olha só, existiu uma árvore no meio do jardim, que era a árvore da vida. Davi, ele fala sobre essa árvore lá no Salmo 1. Não é isso? Que quando a gente não anda segundo o conselho dos ímpios, a gente não se detém, no caminho dos pecadores não se assenta, a roda dos escarnecedores, a gente é como essa árvore da vida. Depois, Jesus ele fala que ele é a árvore da vida, ele é a videira e que Deus é o agricultor. E aí lá no final, em Apocalipse, fala de novo sobre essa árvore, que está plantada no meio da praça e que os ramos dessa árvore são a cura para as nações. E Jesus ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Então, a igreja, ela precisa ter o entendimento que ela é a responsável por transformar a cidade. Acho que nem deveríamos ser chamados de voluntários, Porque é uma coisa que, na verdade, teria que ser da nossa própria essência mesmo, Sim, porque nós somos chamados, na verdade, de sacerdotes, não é? Cristo, ele veio construir uma nação de sacerdotes. Então, se a gente não tem essa ideia, a igreja ela não é uma reunião de ovelhas. Quando a Bíblia ela fala de ovelhas, ela está falando das ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois que você é igreja, você não é mais ovelha, você é sacerdote, você é pastor. Então, é uma reunião de pecadores arrependidos que se torna uma reunião de pastores e sacerdotes. Então, o que a gente precisa fazer é ligar céu e terra. E até a ideia, quando a gente coloca a barbate, a gente trabalha muito na casa essa questão da masculinidade, porque esse é o mandato cultural do homem, cultivar e guardar. Então, a gente tem a responsabilidade de carregar uma cultura. E é engraçado porque a gente vê hoje tantos projetos voltados para a mulher, A mulher empreendedora, a mãe empreendedora, tem um monte de reunião e tem poucas coisas voltadas para colocar o homem no lugar que ele tem que estar, da forma que ele tem que ser, como Deus ordena. Então, é legal trazer esse resgate também do masculino, Eu vou ser até polêmico agora. Sempre quando Satanás ele quer destruir uma geração, o que ele faz? Ele mata os homens. Não é isso? É verdade. Lá com Moisés,
quando Jesus foi nascer. E se você for ver, por que a gente vive essa fragilidade hoje? Porque houve um esforço tremendo de Satanás em matar os homens. Quando você olha para a primeira metade do século XX, mais de 1/3 da população masculina morreu. Em 2 grandes guerras, uma pandemia e uma depressão financeira. Então o que acontece? Um monte de filhos sem pai. E aí vai lá, não, mas isso é religioso. Não, porque o próprio Lacan, psicanalista, ateu, ele fala que o mal-estar na sociedade, porque Freud começa a trazer a ideia que o mal-estar da sociedade era a culpa da religião. Só que aí a religião vai se fragmentando e quando Lacan olha, continua esse mal-estar. E aí ele cria a ideia da figura do pai, que é a falta da figura do pai que traz essa fragilidade. Maurício, que bate-papo gostoso, entender um pouquinho mais sobre essa questão. Eu quero que você passe para quem está em casa os contatos, quem quiser ajudar de alguma forma, ser voluntário também, se tem essa possibilidade também, por favor. Olha, o meu Instagram é @soueumal. Meu WhatsApp, para quem precisar de apoio nessa questão de drogadição, os problemas também com relação à sexualidade, a gente tem dado treinamento para líderes em igreja. É 11 9709 17402. O Instagram da Barbate é @barbeariabarbate. A gente hoje, eu posso falar que a Barbate é a melhor barbearia da Zona Norte e uma das melhores de São Paulo. E tá aberta para quem quiser ir tá lá aberta conhecer, para quem cortar quiser cabelo, cortar barba. cabelo. E sempre que você for lá e comprar qualquer serviço ou produto da Barbate, 50% do lucro vai para a construção do reino. Que bacana. E é uma coisa que a gente tem investido muito na educação. Hoje a gente tem uma parceria com o TEIA, que é um projeto da prefeitura, onde tanto nós como o pessoal da equipe que trabalha com a gente, o pessoal do marketing, do RH, a gente dá treinamento de gestão para pequenos empreendedores nas comunidades carentes. Muito bom, muito legal. É um trabalho completo, né? Muito obrigada mais uma vez, Maurício. A casa está aberta aqui para vocês sempre falarem da solidariedade. Muito obrigado.